brilhar a sua luz, você vai senti-la se pronunciar, te conduzindo rumo a Jesus, bela, radiante, pura, te elevar. Todos já sentimos vibrar, por um instante, um segundo qualquer, nos momentos mais fecundos do nosso ser. Lá está ela, sempre a se revelar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje o 12º princípio básico da doutrina espírita, que é plano espiritual. Existem dois mundos distintos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Enquanto os homens, devido à materialidade do corpo, estão na Terra, o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em nosso redor ou no espaço. A doutrina espírita nos ensina que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica e abundante que na própria Terra. Assim, encontramos ali escolas, lares, hospitais, oficinas, templos, praças de esportes, artes, intensa vida social. Magníficas expressões da natureza, aves, animais, tudo em manifestações mais ricas e completas, das quais as edificações terrestres são pálidos reflexos. No intervalo das existências corpóreas, o espírito retorna ao mundo espiritual, donde se apartara momentaneamente e onde sente-se feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que haja praticado. Sendo a vida física passageira, é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado na sua reencarnação, e também nele que se prepara para novas lutas e reaprendizado. Assim, o mundo espiritual é normal e principal, pois existe e sobrevive ao mundo físico, e sobre este reage incessantemente. No mundo espiritual, os espíritos das diferentes ordens evolutivas aproximam-se, segundo a afinidade de tendências, formando grupos ou famílias. Os bons irmanam-se pelo desejo de praticarem o bem, e os maus pelo de fazerem o mal ou sob o reflexo de suas próprias faltas. Enquanto os espíritos inferiores no mundo espiritual encontram-se envolvidos em seus propósitos menos edificantes, os espíritos superiores se desdobram no auxílio aos carentes de amparo e na ajuda aos homens encarnados, pois eles são instrumentos de que Deus se vale para ajudar a toda a humanidade. E agora, buscando suporte no Livro dos Espíritos de Kardec, na questão 84, Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E na questão 85, pergunta: na ordem das coisas, qual dos dois é o principal, o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Resposta: o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. E na questão 86, pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Resposta: sim, eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. E na questão 87, pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados.
E agora nós vamos assistir a um trecho de um vídeo elaborado pela TV Espírita Mundo Maior, onde o tema tratado será: o que são as colônias espirituais? Vamos lá. O que são colônias espirituais? Hoje estamos novamente aqui na terceira temporada do programa Mistérios, onde abordaremos o tema Colônias Espirituais. O que você sabe a respeito disso? Vamos esclarecer algumas coisas. Para a doutrina espírita, o mundo espiritual, ao contrário do que foi dito por anos, não se divide em bom e mal. Na verdade, trata-se de um local paralelo ao que vivemos, dividido em colônias. Muito do que conhecemos na Terra se assemelha ao que vamos encontrar nelas. André Luiz nos contou sobre a colônia espiritual mais famosa, Nosso Lar. Sua descrição sobre ela surpreende pela semelhança com a Terra. As colônias do mundo espiritual são uma cópia do nosso mundo? Pelo contrário, a estrutura social, objetos e até mesmo a arquitetura de ambos os lugares são parecidas. A matéria de que são feitos e seu nível de desenvolvimento, no entanto, são outros. Vivemos em uma cópia do mundo espiritual, de forma que nossa tecnologia, por mais próxima que seja, ainda se encontra atrasada. Se ao longo da vida nosso corpo material está atrelado ao espiritual, a morte é o momento em que ocorre uma separação definitiva, quando abandonamos o corpo físico e devemos retornar em perispírito à pátria espiritual. Mas se não existe um lugar inteiramente bom ou ruim, céu e inferno, para onde vamos ao morrer? Para qual colônia vai cada espírito? As colônias espirituais são diferentes umas das outras. São construídas e funcionam justamente com base nos gostos, hábitos e pensamentos do grupo de espíritos que se encontra nela. Algumas se dedicam ao desenvolvimento das artes, das pesquisas científicas ou a socorrer os mais necessitados. Dessa forma, o espírito recém-desencarnado deve se dirigir ao local onde estão os demais espíritos com quem tem afinidade, de convívio ou que vão ajudá-lo. É possível trabalhar nas colônias, estudar e mandar mensagens aos entes queridos que ainda estão na Terra, mas a principal atividade é a preparação para reencarnar como um novo ser. Muito esclarecedor, não é mesmo? Agora, nós vamos trazer para vocês as palavras de Miramês em seu livro Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 35. Miramês nos diz o seguinte a respeito do assunto plano espiritual. Falamos dois mundos, um material e outro espiritual, mas na verdade existem inúmeras esferas de vida no plano do espírito, de acordo com a evolução dos mesmos e por vezes umas interpenetrando as outras. No mundo físico existem igualmente muitos estágios de vida, sem que uns fiquem invisíveis aos outros, como ocorre no plano do espírito. Porém, no plano espiritual, os superiores podem observar os inferiores, mas estes não têm capacidade de vê-los, a não ser quando os luminares acham conveniente. Não pode existir violência em campo algum de vida. A lei nos pede respeito aos direitos dos outros, principalmente pelo que eles expressam na escala da evolução espiritual. Há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem investir-se na matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira. Sendo Deus a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Precisamos do estágio na matéria bruta, como porta para o despertamento gradativo das nossas qualidades. E um mundo, de certa forma, está interligado com o outro.
às vezes de maneira que se desconhece. Mas um é motivo de trabalho e experiências para o outro, na pauta das escalas espíritas. O mundo físico, ou seja, a Terra, está sendo sempre visitado por grandes personalidades espirituais em trabalhos que escapam aos sentidos humanos, em intenso movimento de amor. E a presença deles nos incentivará para a benevolência, no empuxo de grande fraternidade cósmica, onde fazem parte as entidades redimidas, onde existe a pureza do amor. O mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão, a dimensão divina. E a matéria não deixa de ser energia sublimada que se coagulou por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da suprema inteligência, e como filhos do seu coração somos todos irmãos, interligados uns aos outros pela luz benfeitora do amor dessa mesma divindade. Os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes em nome daquele que tudo criou por amor. Esperamos que o entendimento deste assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, porque tudo está pronto, esperando de nós o momento da decisão. Concluímos assim o tema plano espiritual com as seguintes observações. Não estando circunscrito a uma determinada região, o plano espiritual interpenetra as esferas físicas, desdobrando-se em toda parte da Terra, nos lares, na sociedade, nas vias públicas, na natureza, em todo lugar, enfim, encontram-se os espíritos desencarnados em incessante atividade. Compete-nos aprimorar o nosso estudo espiritual, colocando palavras, atos, emoções e sentimentos para fazermos jus à companhia dos espíritos amigos e protetores, os quais, em nome de Deus, nos auxiliam, bem como nos colocarmos deste modo em condições de cooperar no aprendizado daqueles que se aproximem de nós, envolvidos nas trevas de sua ignorância. Finalizamos assim mais uma videopalestra com este tema, plano espiritual. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Por mais que façamos, ela nunca vai se apagar, pois é dádiva de Deus para com Ele um dia podermos nos encontrar. É uma explosão de emoções que a todo seu ser vai fazer brilhar, refazer sua ligação com Deus e felicidade total vai brotar. Deixe brilhar a sua luz, dentro de você ela quer irradiar, fazer-te anjo, fazer-te jus, e tudo à sua volta vai se iluminar. E tudo à sua volta vai se iluminar.